No vídeo de hoje vou te contar quais os sinais que o seu corpo dá quando está comendo poucas proteínas. Esses sinais às vezes passam despercebidos pela maioria das pessoas. Se você acha que é suficiente comer no café da manhã só um pãozinho de sal com manteiga e uma xícara de café e no almoço come arroz e feijão e um pedaço de carne, é melhor mudar os seus hábitos, acrescentando mais proteínas. Mas quais são os sintomas da falta de proteína e quais são os alimentos que deveriam ser acrescentados na sua refeição, dieta diária, para ingerir proteínas na quantidade certa? Hoje eu vou te mostrar como uma pequena mudança do seu cardápio diário pode garantir que você consuma a quantidade de proteína ideal sem precisar gastar com suplementações caras. Antes, vou pedir para você deixar seu comentário de como você está consumindo diariamente proteínas, se está sendo suficiente para sua estrutura corporal. Deixa aqui nos comentários e te convido. Vamos para o vídeo de hoje? Primeiro, você precisa entender a importância da proteína na sua dieta. Mesmo que você seja um atleta profissional ou até mesmo uma pessoa comum, você precisa priorizar a proteína na sua alimentação, pois ela é a base para manter seu organismo e a estrutura corporal funcionando bem. A proteína e o colágeno são essenciais para o bom funcionamento do organismo, faz bem para a pele, para as articulações, para os vasos sanguíneos, formando a estrutura e a elasticidade dessas áreas do corpo. A proteína fundamental é a albumina, que é a mais frequente no sangue, e ela regula a quantidade de água nos vasos sanguíneos e transporta hormônios e sais minerais para a circulação. Elas também compartilham características comuns com outras proteínas, formando um bloco menor que chamamos de aminoácidos. Os aminoácidos são pequenas moléculas que, unidas umas às outras, formam uma cadeia como um colar. Os tipos de aminoácidos nessas cadeias são organizados e determinam a estrutura específica para o funcionamento de cada proteína no organismo. Quando ingerimos proteínas, essa cadeia quebra e separa os aminoácidos que serão absorvidos e distribuídos para onde mais precisam. Dessa razão, não adianta tomar suplemento de colágeno achando que sua pele vai ficar mais bonita se estiver faltando proteína nos seus músculos, porque o colágeno que você tomou vai ser quebrado em aminoácidos e vão para os seus músculos e não para a sua pele. Como cada aminoácido tem uma função diferente no organismo, nós precisamos não apenas de proteínas, mas ter uma alimentação diversificada para garantir todos os aminoácidos necessários. E como saber se o que você está comendo tem a quantidade de proteína certa para a sua estrutura corporal? Bom, a recomendação de proteínas diárias pela Academia de Medicina dos Estados Unidos é que para um adulto saudável é de 0,80 gramas por quilo. Peso corporal. Exemplo, se você tem 80 quilos, o ideal é que consuma 60 gramas de proteínas diários. Exemplo da dieta que citei lá no início, se você só come no café da manhã um pãozinho com manteiga e uma xícara de café, você só está consumindo as proteínas que tem no pãozinho, que são 6 gramas, porque a manteiga e o café não tem proteína. E no almoço, você come 100 gramas de arroz, você ingeriu 2 gramas de proteína. Uma concha cheia de feijão, você ingeriu 5 gramas de proteína. Salada de alface e tomate, 0,5 de proteínas. E 100 gramas de frango grelhado, 30 gramas de proteína. Então, até o almoço, somando tudo, você só consumiu 37,5 gramas de proteína só até o almoço. Depois do lanche da tarde, você come uma banana, tem 1 grama de proteína. Você come mais 4 biscoitos recheados, você ingeriu mais 3 gramas de proteínas. E suponha que na janta você não é daquelas que janta, você come lanche. 2 fatias de pão de forma tem 4 gramas de proteína. Uma fatia de presunto tem 4 gramas de proteína e uma fatia de queijo tem 5 gramas de proteínas. Então, até aqui você ingeriu mais proteínas. Se você pegar os 37,5 gramas
até o almoço e somar com o lanche da tarde e o jantar, você vai ter 46,5 gramas de proteína, bem abaixo do ideal recomendado, não acham? E se você pratica exercícios físicos, e isso complica ainda mais, porque para recuperar os músculos aumenta a quantidade de proteína diária por adulto saudável, que passa a ser de 1,2 gramas de proteína por peso corporal. A mulher que está grávida ou aquela pessoa que está com restrição alimentar para perder peso e manter a massa magra, também recomendam que aumente as proteínas diárias. Para cada caso, o ideal é consultar uma nutricionista que vai ajudar você a ajustar a sua alimentação com cardápios variados na quantidade de proteínas ideal. Me diga aqui nos comentários o que você está achando sobre tudo isso que eu já falei aqui. Se você não come a quantidade de proteína suficiente, o seu corpo sente falta dela. Existem sinais que você deve ficar atento. Que sinais são esses? E o que fazer para aumentar a quantidade de proteína de maneira saudável? A alimentação saudável é muito necessária e todos devem se alimentar bem, ou pelo menos deveria, para ter energia e saúde todos os dias. Mas para isso você precisa ter conhecimento e planejamento. O conhecimento vai te ajudar a saber o que colocar no seu prato para suas refeições diárias com nutrientes que seu organismo precisa adquirir essas proteínas. E o planejamento serve para priorizar na hora de comprar os alimentos que realmente são ricos em proteínas. Existem 2 caminhos para você até aqui. Um deles é continuar pesquisando e descobrir como se alimentar de maneira saudável, e o outro é já começar a adotar hábitos de forma saudável e mais equilibrada para essa alimentação diária. Um dos primeiros sinais que o organismo dá que tem baixa proteína é fácil de notar, são suas unhas quebradiças. Se você está com as unhas fracas, embranquiçadas, quebradiças e lascando, é sinal que seu organismo não está produzindo queratina. Queratina é um tipo de proteína e uma das razões da falta de dieta proteica. Outro sinal é o seu cabelo. Se está tendo queda, se os fios estão ficando finos, quebradiços e sem brilho, é sinal de que também falta queratina, não está sendo produzida pelo seu organismo. Então a ingestão de proteína está baixa. Outro sinal é a demora para cicatrizar o ferimento na pele. Isso é a dificuldade que o organismo está para recuperar o colágeno, fibrilação e a queratina, que são essenciais para a recuperação da pele. A própria pele fica ressecada, sem elasticidade e com aspecto envelhecido se a pessoa não estiver consumindo proteína na quantidade certa. Fora os sinais visíveis, existem os sinais sutis que o organismo com baixa ingestão de proteína dá, que os órgãos vitais passam a ser prioridade e a imunidade vai ficar baixa. E aí o que leva a pessoa a ficar mais tempo doente, com gripes, infecções, ou elas ficam mais tempo para se curar, para sarar da doença. A falta de proteína pode gerar fraqueza, cansaço, perda de massa muscular, que é a sarcopenia. Esse é um quadro de fraqueza que pode começar bem leve, mas com o tempo aumenta o risco de fadiga, constante perda de equilíbrio e até quedas. Isso não acontece só com idosos, porque a capacidade do organismo de utilizar os aminoácidos da dieta para estimular a produção de muscular diminui com a idade. A falta de proteína ideal faz com que isso aconteça mais cedo do que deveria. Estudos mostram que a partir dos 30 anos de idade começa a perda da massa muscular. Por isso é importante o consumo de proteínas na quantidade certa, diária, ao longo da sua vida, para não acontecer cedo demais. Se você sente fraqueza sem explicação ou está com dificuldade de aumentar as cargas no seu treino diário na academia, pode ser que um dos motivos deve ser a baixa ingestão de proteína na sua dieta. Por isso, para você treinar pesado, vale a pena consultar um nutricionista. Veja o que falei até agora, pode acontecer com qualquer pessoa,
como eu, você, pessoas comuns, por exemplo. Muita gente pensa que a deficiência de proteína só acontece com pessoas desnutridas ou que está doente, mas não é isso não, viu? Acontece com todo mundo, porque é falta de alimentação equilibrada e saudável. Qualquer pessoa sem esse conhecimento estão sujeitas a esse risco e o consumo diário de proteína, se não estiver adequado. A combinação arroz e feijão para uma alimentação saudável é ótima e ambos têm proteínas e somados potencializa sua dieta. Se acrescentar uma proteína animal, leguminosa e verduras, ela fica completa. Tem gente que só quer ingerir proteína de origem animal, mas não é o ideal. O ideal mesmo, correto, é diversificar sua alimentação. Lembre-se disso. O conselho que eu te dou é incluir sempre alimentos ricos em proteínas na sua dieta. Para isso, troque-os no café da manhã, aquele pãozinho com manteiga, por um pão com ovo. Ambos, tanto o pão como o ovo, têm proteínas e juntos potencializam sua refeição matinal. Os veganos podem substituir a manteiga por pasta de amendoim e no jantar pode consumir a pasta de grão de bico. No almoço, pense em carnes magras, como frango e peixes. Na janta, inclua o ovo no seu lanche de presunto e queijo, lembre! Para quem não come carne, capriche no feijão, na lentilha, nas proteínas de molho de soja. E para o lanche da tarde, substitua o biscoito recheado por iogurte de frutas ou uma vitamina de leite ou bebida vegetal para quem tem intolerância à lactose. Com essas mudanças simples, você inclui proteína na sua refeição para uma ingestão ideal de proteínas. A alimentação precisa fazer parte de uma dieta saudável e com boa ingestão de proteína. Saiba que é muito importante diversificar o cardápio das suas refeições. Alguns alimentos têm alto teor de proteína, mas não têm todos os aminoácidos que o seu organismo precisa. Por isso, fazer diversificação na alimentação ajuda. Alimentos com fontes animais, como carnes, leites e ovos, essenciais, e a soja também. Outros alimentos, como cereais, vegetais, leguminosas, não têm todos os aminoácidos necessários, por isso que tem que ter proteína animal junto. Vai ajudar o seu bom funcionamento do organismo sem precisar recorrer à suplementação. Deixe para usar a suplementação só nos casos de aumentar a massa muscular, é o desejo da pessoa aumentar a massa muscular. Mas agora me conte aqui nos comentários o que você gostaria de saber, se o que aprendeu, o que eu falei hoje aqui, deu para você saber um pouco. Tchau!